Márcio, hoje nós estamos aqui com a Thalia. Thalia é uma das nossas formadoras e ela vai estar conduzindo a programação da nossa tarde e noite, né? Que aí já é noite para vocês. Aqui são 14 horas, estamos num bom sol, o dia de hoje bem quente aqui. E a Thalia vai conduzir a nossa programação, tá? Então, a gente vai aguardar o tempo de vocês. Eu acho que a gente tem uma tolerância aqui do quê, Márcio? 10 minutos? Ou a gente já pode começar, já que são 14 e 5 aqui para a gente? Bárbara, Thalia, bem-vinda, Thalia. Também bem-vinda a todos os professores e professoras. Acho que podemos dar mais um minutinho, só mais um minuto, até em respeito a todos que chegaram no horário. E daí já avançamos. Thalia, seja bem-vinda, tá? E esperamos um ótimo trabalho, como tem sido sempre bem feito aí pela Intercelery conosco, na time Fora do Tech. E agora para a AlphaCop. Que bom. Então, vamos dar esse tempinho, né? 4 minutinhos, Márcio, aí a gente começa? Não, acho que de um minuto, vamos aguardar só mais um minuto e daí já avançamos. Tá bom. Então, já aproveitando aqui esse um minuto, queria desejar boas-vindas a todos. Joana, que está ali já se organizando, né? Joana estava bastante participativa no nosso encontro passado. A Ana, o Ricardo, nosso amigo ali, que o nosso companheiro, que aqui não consigo ver o nome. Miguel. Eu também não estou a Miguel. perceber porque é que não tenho o meu nome. Estava a tentar colocar ali Miguel Ribeiro, mas não Pronto, consigo. mas já sabemos que é o Miguel, né? E parceiro. Olha, temos 2 parceiros hoje, que legal. Sejam bem-vindos. Dário, que eu recordo também o nome do Dário. Bom, a todos, uma alegria ter vocês aqui com a gente. No nosso primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês os preâmbulos gerais, né, do que é o projeto, de o que ele contém, né, como é mais ou menos que as coisas acontecem. E a ideia a partir de hoje, então, é que nós consigamos olhar cada um desses itens de forma mais detalhada, com mais atenção, compreendendo, né, suas características, percebendo que bases são essas teóricas que nós estamos usando para construir os materiais que vocês tiveram a oportunidade de acessar. E hoje nós vamos falar sobre a importância da matemática visual para o cérebro, focando ali especialmente no material do livro da Nova Tabuada, né, do Matematicando. Imagino que você já deve ter tido algum contato. Sem dúvida, tudo que a Thalia for conduzir aqui também vai nos ajudar a trabalhar com o Geometa, mas teremos um momento para falar especialmente dele, tá? Em todo caso, hoje vamos estar focando no Matematicando, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Thalia. Thalia vai conduzir, vai se apresentar. Thalia, desde já, obrigada pelo teu tempo aqui com a gente e fique à vontade. Obrigada, Bárbara. Todo mundo está me escutando direito? Sim? Perfeito, então. Então, antes de eu começar a falar sobre o conteúdo, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Tânia Silva, trabalho na empresa Intercelery, na área pedagógica da empresa em si, sou uma das formadoras da empresa. Sou pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia e também em gamificação da educação. Sou Google Trainer, que é a terceira certificação do Google. Já convido vocês a fazerem essa certificação também. É uma ótima certificação para qualquer pessoa. E moro em Belém do Pará, né? Assim como a Bárbara também. Hoje vou estar como uma facilitadora desse processo formativo. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem colocar no chat ou levantar a mão aqui no Meet e podem me perguntando sem problema nenhum, tá bom? Então, podemos começar? Acho que já deu um minuto de tolerância, né, gente? Que eu acho que a maioria já chegou. 22 pessoas presentes aqui na nossa formação. E antes da gente começar a falar sobre matemática visual, eu quero saber de vocês, né, aqui, o que é matemática visual, mas antes de tudo, vamos, né, se soltar um pouquinho com base em um desafio matemático visual. Qual vai ser a ideia desse desafio, tá, gente? A ideia do desafio é que vocês observem as imagens que vão estar
em formato de fórmula, aqui, matemática, operações matemáticas, e tentem descobrir quanto vale cada figura. Tá bom? Preparados? Sim? Quanto vale cada figura no que eu vou colocar aqui para vocês? Vou dar 2 minutos para vocês tentarem descobrir quanto é que vale cada uma dessas figuras. Aí vão colocando o resultado aqui para mim no chat, tá? Andréia, o X vale 7, mas qual das figuras vale 7, Andréia? A primeira vale 7, é isso? Pois, eu fiz batota e transformei isso em incógnitas, mas eu vou já dizer o que é. Então, a primeira vale 7, a segunda você colocou que vale 11, 6 e 0, né? Pelo jeito, a Joana também colocou do mesmo jeitinho aqui, olha. 7, 11, 6 e 0. Constança também, 7, 11, 6 e 0. Eu acho que tá fácil aqui para vocês, né? Foi bem rápido que vocês conseguiram fazer isso. Deixa eu ver se mais alguém aqui tem uma resposta diferente. Miguel colocou igual, né? Eu acho que é Miguel, tá nome desconhecido, mas eu acho que era Miguel. Então, gente, resposta correta, né? Que a Andrea colocou a primeira aqui, 7, 11, 6 e 0. Qual foi a ideia desse desafio, tá, gente? Só para deixar bem claro aqui para vocês. A ideia desse desafio é mostrar como o nosso cérebro funciona fazendo a associação de figura com elementos matemáticos. Então, mesmo que eu não coloque um número realmente aqui, vocês já conseguiram fazer a associação e encontrar um resultado, um número específico para cada figura. Para a gente ver aqui como o cérebro funciona. Com base nesse desafio, agora sim vem a pergunta para vocês. O que vocês acham que é matemática visual? Tá? O que vocês acham que é matemática visual? Coloquem aqui para mim. O que é matemática visual? Um de cada vez, tá, gente? Vocês não precisam brigar. Escolham uma pessoa aí para falar o que é matemática visual. Aqui. Vocês podem ligar o microfone ou escrever no chat, tá bom? Andréia que foi a primeira a colocar ali a resposta. Andréia, tem alguma ideia do que seja matemática visual? Ah, colocou aqui. Andréia colocou, são procedimentos matemáticos associados a situações reais, que associamos a situações reais. Muito bem. Tem mais alguém? Tem uma ideia do que seja matemática visual, ou características da matemática visual também, pode colocar um dos dois. Deixa eu ver aqui, Ana colocou aqui também. Ana, tem alguma ideia do que seja matemática visual? Não, mais ninguém? Só a Andréia? A Andréia está na frente, tá, gente? Na nossa pequena competição aqui. Foi a primeira a responder o outro desafio, a primeira a responder matemática visual. Qualquer coisa, André ganha um print no final da nossa atividade.
Então, já que ninguém mais quer falar o que é matemática visual, eu vou falar as características da matemática visual. Olha que a Ana já colocou. Uso de elementos visuais para a resolução de problemas matemáticos. Muito bem. Então, aqui, gente, com base no que as meninas falaram e com base nas características da matemática visual, o que significa? Matemática visual, ela tem 3 pilares principais. 3 características principais para a gente desenvolver esse tipo de metodologia, tá? Esse tipo de abordagem, na verdade. Ela trabalha com uma abordagem visual, ou seja, utilização de elementos como gráficos, figuras, tudo isso para representar um conceito matemático de uma forma mais concreta, para sair do abstrato. O segundo ponto é que ele pode ser aplicado em todos os níveis, ou seja, não é um tipo de matemática que a gente só aplica para a educação inicial, tá? Então, você pode aplicar para todos os níveis, educação infantil, ensino superior, ensino fundamental, todos os níveis da educação, você pode aplicar esse tipo de metodologia. E o terceiro ponto é que você pode incluir diversos recursos, como imagem, gráfico, diagrama, materiais manipuláveis também, e diversos outros. Ou seja, ela é bem abrangente, tá, gente? Ela não se limita numa caixinha. Isso é bem bacana a gente reforçar. E quais são os benefícios dessa matemática? Que não adianta de nada eu falar todas as características e não ter benefício nenhum. Então, quais são os benefícios dessa matemática em si? Eu trouxe 4 benefícios para vocês, tá? Primeiro, ela melhora a compreensão, já que a gente sai do abstrato para o concreto, ou seja, a gente ajuda os nossos alunos a entender melhor conceitos matemáticos, que são muito abstratos para eles. Segundo ponto, ele aumenta o engajamento dentro da sala de aula. Com a utilização da matemática visual, você torna a matemática mais interessante e mais divertida. E como terceiro ponto, ele desenvolve habilidades visuais. Ou seja, você consegue ajudar o seu aluno a desenvolver habilidades visuais e espaciais, conceitos que são muito difíceis para eles, como geometria espacial e geometria plana. Então, ele consegue fazer tirar do abstrato e trazer um pouquinho mais para o concreto. E o quarto ponto, mas não menos importante, ele consegue promover uma resolução de um problema. A matemática visual, ela incentiva os alunos a pensarem de forma visual para resolver os seus problemas, tá? Encontrar soluções de forma mais criativa e eficaz. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Sim? Vamos sinalizando aqui, tá bom? Se eu falar muito rápido também, vocês me avisam. Agora, vou falar um pouquinho da questão neural, envolvendo a questão também da matemática visual. Como é que se traz a matemática visual dentro da neurociência? Eu trouxe para vocês a proposta do Joe Bowley. A Joe Bowley, ela fala que a matemática ela deve ser ensinada de forma aberta, criativa e visual. Ela informa também, ela diz, ela acredita que todos podem ser bons em matemática. Isso aqui é um tópico muito bacana, porque em uma das palestras que a Joe Bowley, que eu vou até mostrar para vocês um pedacinho, ela pergunta para as pessoas envolvidas quem é bom em matemática. Né? Aqui de vocês. Levantem a mão, coloquem aqui quem se considera bom em matemática. Assim, eu sou muito bom em matemática. E coloque aqui. Quem se considera bom em matemática, realmente? Andréia, levantou a mãozinha. Se considera boa em matemática, Andréia? Sim. Constança também. Quem mais? Deixa eu ver aqui quem está levantando a mãozinha. Joana colocou também que ela é boa em matemática. O Márcio também disse que ele é bom em matemática. Os 4? Sim? Por enquanto, 4 pessoas levantaram a mão aqui. De 25 pessoas, 4 levantaram a mão.
né? A Rita já colocou aqui, olha, eu não. Foi bem sincera a Rita e já informou que ela não é boa em matemática. Qual é a ideia da Jo Boaler? O que ela acredita, né? Além de acreditar que todos podem ser bons em matemática, ela acredita também que não existe um cérebro para matemáticos, né? Que muita gente fala assim, nossa, ele nasceu, parece bom bom sabendo matemática, ou seja, ele nasceu para trabalhar com a matemática. Ela não acredita nisso. Assim também como ela informa que não existe uma pessoa que tem um cérebro para história, para física, para geografia, e por que existe um cérebro para matemática. Então, explicando um pouquinho quem é a Jo Boaler é uma docente titular da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ela é diretora acadêmica do YouCube, que é uma plataforma gratuita que promove a reforma na educação matemática por meio de atividades, aplicativos e videoaulas. Para explicar um pouquinho mais esse trabalho da Jo Boaler e essa ideia que ela tem sobre a matemática visual, vou mostrar para vocês um vídeo aqui, de uma palestra que ela deu, muito interessante, tá? Só um minutinho. So, how many people here, let's get a show of hands, have ever been given the idea that they're not a math person, or that they can't go on to the next level of math, they haven't got the brains for it? Let's see a show of hands. So, quite a few of us. And I'm here to tell you that idea is completely wrong. It is disproven by the brain science, but it is fueled by a single myth that's out there in our society that's very strong and very dangerous. And the myth is that there's such a thing as a math brain, that you're born with one or you're not. We don't believe this about other subjects. We don't think we're born with a history brain or a physics brain. We think you have to learn those. But with math, students believe it, teachers believe it, parents believe it. And until we change that single myth, we will continue to have widespread underachievement in this country. Carol Dweck's research on mindset has shown us that if you believe in your unlimited potential, you will achieve at higher levels in maths and in life. And an incredible study on mistakes showed this very strongly. So Jason Moser and his colleagues actually found from MRI scans that your brain grows when you make a mistake in maths. Fantastic. Esse aqui é um pouquinho da palestra da Jo Boaler. Como eu falei para vocês, ela informa que todo mundo pode ser bom em matemática, tá? Então, não existe mais essa, gente, de que eu não sou boa em matemática ou que eu não consigo aprender matemática de jeito nenhum. E um item, uma informação bem bacana que ela colocou, foi a situação de que a gente aprende com o erro. Muita gente tem medo de errar. E ela informa que a maioria das pessoas, todas as pessoas em si, aprendem melhor depois que erram. Ou seja, eu errei, eu vou tentar novamente até eu conseguir. Com base no erro em si, na constante busca pelo acerto, a gente acaba aprendendo. Então, aqui, gente, trazendo mais um pouquinho sobre essa informação da palestra da Jo Boaler, né? Ela fala que todas essas crenças de que a pessoa nasce sabendo matemática, ou que ela nasce boa para a matemática em si, é errada, tá? Então, todas as crenças são falsas aí. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Inclusive, aquela crença também de que homens são melhores em matemática do que mulheres também está errada. Tá? Então, é uma outra crença falsa aí que a Jo Boaler ela coloca no lixo, literalmente. Com base nos estudos em si, de aprendizagem e neurociência, ela demonstra que a matemática visual ajuda os alunos a ganharem mais autoconfiança e ter um acesso melhor nas compreensões novas e mais profundas do conhecimento. Tem alguma dúvida aqui, alguém? Não? A Mira, ela colocou aqui no nosso chat o linkzinho do vídeo, o link do vídeo da Jo Boaler, para quem quiser assistir o vídeo completo, que é que eu coloquei só um trecho, acho que de 30 segundos, mais ou menos. Então, quem quiser assistir a palestra dela como um todo, o link está no chat, tá bom? Então, vamos aqui partir para a área mais neural.
né? Como se desenvolve a matemática visual no cérebro. O cérebro, gente, ele é composto por diversas redes distribuídas. Quando a gente lida com um conhecimento novo, com um novo questionamento, várias áreas são ativadas no nosso cérebro e elas se comunicam entre si, tá? Inclusive, aquela ideia de que a gente usa somente 10% do nosso cérebro também está incorreta. Ao resolvermos um problema matemático, são ativadas várias áreas do cérebro em si, que vai do ventral até o dorsal, como mostra aqui na figura, tá? Então, ele vai desde essa área vermelha, mais arroxeada em si, e passa para a área verde, que é a área dorsal. Então, ele segue todo esse processo. O que isso significa? Que quando a gente tem um problema matemático, eu coloquei um simples aqui de 5 mais 8, ele primeiro faz a identificação dos números, dos símbolos, de forma separada. 5 e 8. Depois, ele vai fazer a associação daquilo com a operação matemática em questão. 5 mais 8. Para depois buscar a questão do processamento da informação, em busca da resposta. Até então, tudo bem? Alguma dúvida? Não? Eu estou falando muito rápido, gente? Não? Eu estou me guiando pela Andréia, que a Andréia está de câmera ligada, eu estou me guiando por ela aqui. Ok. Então, falando um pouquinho mais do nosso aplicativo Matematicando, né? Envolvendo toda essa questão da neurociência, da cromologia. Então, vou explicar um pouquinho mais para vocês. Primeiro ponto. Vocês já baixaram o aplicativo Matematicando no celular de vocês? Não? Então, vou dar um tempinho aqui para vocês, 2 minutinhos, para vocês baixarem esse aplicativo no celular, tá? Para vocês testarem, para vocês explorarem o aplicativo. Então, aplicativo Matematicando. Você pode baixar tanto em Android quanto no iOS, tá bom? Então, vou dar um tempinho de 2 minutinhos para vocês baixarem o aplicativo primeiro. Foi colocado aqui no site, no nosso chat, gente, o link para baixar o aplicativo do Matematicando, tanto na versão Android quanto na iOS, tá? Então, para quem não achou, na sua loja de aplicativos, aqui no chat, tem um linkzinho direto. Aqui no meu telemóvel diz que não está ativo para o nosso país. Não está ativo para o seu país, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar depois lá no grupo o APK do aplicativo, tá? Para vocês baixarem. Ok. Tudo bem? Sim? Então, Sim, para sim. todo mundo ter o aplicativo no seu celular, a gente vai colocar o APK para vocês. Ok. Talvez até agora a gente já está verificando isso para enviar logo. Eu consegui. Não é este? Conseguiu enviar? É, Esse mesmo. só uma, O só da uma, Lisa, ela- só uma questão de informação ali para todos. Foi a professora Rita que disse que conseguiu agora. Foi foi Android, não foi? É Android? É iPhone. Conseguiu baixar no iPhone? Sim, diz. Espera aí, deixa-me sair. Aparece um menino, não é? Aham. Não é isto?
Pois. Tens de pôr, Andreia, matematicando ensino. Olimpíadas, não é? Exato, Isso. Olimpíadas, exato. Isto. Aham. É isto. Este está disponível. Isso, era isso que eu ia falar. Já Matematicando cheguei a este Olimpíadas. ecrã. É igual ao da Ana, é isso. Ah, O meu é iPhone. isso, conseguiu. Mas era justamente isso, a Matematicando Olimpíadas. E aí Isso. aparece. Ana, mostra outra vez, se faz favor. Oi? A mim não aparece nada. Não aparece, Joana? Então, a gente vai fazer o seguinte, Joana, a gente vai enviar no grupo, Aham. tá bom? O link do APK, para vocês baixarem, que é a versão completa do aplicativo, para vocês terem no celular de vocês, Uhum. tá bom? É, Para alguns não aparece devido à versão do seu celular, porque o que está na loja em si é Matematicando Olimpíada, que ele pega desde o Android 13 e 14. Por isso que alguns Androids acabam não aparecendo, tá? Então, por isso que a gente vai enviar o APK para vocês. Tá bom? lá no grupo do WhatsApp, não é? Isso, no grupo do Uhum. WhatsApp, Ok. tá bom? Então, enquanto algumas pessoas já baixaram, outras não, vão esperar um pouquinho. Então, vamos falar um pouco sobre o Matematicando. Explicar aqui para vocês o que é o Matematicando. Ele tem vários pilares em si, quando a gente fala desse aplicativo, só que ele não é só aplicativo, ele é aplicativo e livro. Ele é uma metodologia em si. O livro vocês já receberam, correto? Livro Matematicando, a tabuada colorida. Já ele está disponível, tem duas unidades lá naquela área de educação 5.0 do AlphaCop. Tem 2 unidades, tanto do Geometra quanto do Matematicando. E aqui usa-se mais a palavra manual. Manual. Uhum. Tá. Tá? Tá bom, então. Então, o Matematicando em si, você vai trabalhar com o aplicativo, né? E com o livro, o manual em si. E ele vai ter esses mesmos pilares: neurociência, cromologia, ludicidade, gamificação e pensamento computacional, tá? Então, com isso, vou explicar para vocês cada um dos pontos, para ficar bem claro como é que ele se desenvolve. Primeiro, vou explicar a tabuada em si. A nossa tabuada colorida, como vocês podem ver, ela é bastante colorida em si. As cores elas são utilizadas como estratégia realmente, como gatilho de memória. Então, você vai utilizar a cor para influenciar até mesmo na resolução da resposta. Então, 9 vezes 1. Você vai em busca da mesma cor como resposta. 9. 9 vezes 2, busca a mesma cor, 18. E assim por diante. A nossa tabuada em si, ela é pergunta da esquerda para a direita e resposta da direita para a esquerda, para trabalhar os 2 hemisférios do seu cérebro. Então, é proposital essa organização da tabuada, tá? Então, além das cores, que foi escolhida de forma estratégica também, o posicionamento das respostas também foi estratégico para trabalhar os 2 hemisférios do seu cérebro. E quando a gente fala de cromologia, que é o estudo das cores, como é que favorece o processamento visual em si, já foi feito diversos estudos que comprova que a cor, né, utilizar cor, acaba facilitando e estimulando o processo de aprendizagem. Então, não é a mesma coisa quando você pega um material, uma atividade que está toda preta e branca, e uma outra atividade que ela está colorida. Uma atividade colorida acaba chamando mais a sua atenção, acaba estimulando mais a sua aprendizagem. Essa que é a grande questão. Ele estimula mais o seu cérebro, tá bom? E pergunta para vocês: vocês acham que é correto utilizar os dedos na hora da contagem? Vocês acham errado utilizar os dedos no ato da contagem? Sim ou não? Márcia até riu aqui quando eu falei utilizar os dedos.
Quem acha que é errado utilizar os dedos no ato da contagem? Constância disse que não, que ela não acha errado. André disse também que não. Não. Vamos ver se tem alguém do contra. Até agora todo mundo colocou não. Não, não. Ok. Até agora foi unânime, né, em si, que utilizar os dedos no ato da contagem não é errado. Eu também não acho errado, tá? Quando eu falo de utilizar os dedos, até a gente aqui, né? Se eu fizer uma pergunta neste exato momento para o Márcio, ele pode até não esticar as mãos para contar, mas internamente o seu cérebro ele vai estar enxergando e fazendo uma representação de dedos no seu cérebro, na sua cabeça, para fazer o ato da contagem, querendo ou não. Então, mesmo que a gente não estique a mão para frente para fazer a contagem, se o seu cérebro automaticamente ele vai fazer essa representação dos dedos. Por quê? Porque foi a primeira forma que a gente aprendeu a contar. Quando a gente utiliza a questão da utilização dos dedos, a gente utiliza também a questão da somatosensorial, que é uma parte específica do cérebro dedicada à percepção e à representação dos dedos no ato da contagem, tá? E agora, vou passar um desafio para vocês. Vou explicar uma estratégia matemática, principalmente para a tabuada do 9, de multiplicação, que é o terror de muita gente. Tem diversas estratégias, mas a maioria acaba tendo uma certa dificuldade com a tabuada de multiplicação do 9. Então, não sei se vocês conhecem essa estratégia, que é utilizar as mãos no ato da contagem, na tabuada. Vocês já viram essa estratégia aqui? Fazer a tabuada do 9 com a palma da mão? Não? Ninguém? Ninguém? Não? Então tá. Vou deixar penduradinho aqui meu fone para vocês conseguirem me escutar direito. O que vocês vão fazer agora? Não sei se vocês sabem, ou se vocês ainda não lembram, mas com as palmas das mãos, a gente consegue fazer toda a tabuada do 9 de multiplicação, toda. Basta você esticar a mãozinha para frente. Aí, agora, vocês vão fazer isso comigo, tá? Esticando a mãozinha para frente. Vocês vão contar sempre do lado esquerdo para o lado direito, tá bom? Tudo que ficar do lado esquerdo, depois que você abaixar o seu dedo, vai ser dezena. E tudo que ficar do lado direito, depois que você abaixar o seu dedo, vai ser unidade, tá? Esquerda, dezena, direita, unidade. Sempre tendo como referência o dedo que você vai abaixar, tá bom? Então, 9 vezes 3. Eu vou fazer ao contrário para vocês aqui, tá? Então, da esquerda para a direita. 1, 2, 3. E vai baixar o dedinho número 3. A gente tem quantas dezenas de um lado? Aí vocês podem ligar o áudio para falar comigo. Isso. Vocês têm quantas dezenas de um lado? 2, 2. E quantas unidades? 7. 7. Então, a gente tem 27. 9 vezes 3, 27. Outra. 9 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baixa o dedo número 5. A gente tem quantas dezenas? 4. 4. E quantas unidades? 5. 5. Então, a gente tem 45. Essa estratégia, gente, ela só serve para a tabuada do 9, tá? Mas vale sempre lembrar, da esquerda para a direita. Eu fiz ao contrário para vocês, porque a minha tela está espelhada. Senão vai ficar confuso. Mas para vocês sempre assim, da esquerda para a direita. Sempre tendo como referência o dedinho que vai ficar abaixado. Tá bom? Claro que se você não quiser utilizar a palma da mão para fazer a contagem, você pode utilizar elementos como caneta,
como lápis, como tampa de garrafa, para você fazer essa contagem. Basta ter 10 elementos. Tá? Então, você sempre vai contar, enfileirar todos os elementos um do lado do outro e contar da esquerda para a direita. E quando chegar no elemento da contagem central, né, 9 vezes 5, você vai retirar o elemento número 5. O que ficar do lado esquerdo, dezena, e o que ficar do lado direito vai ser unidade. Todo mundo aprendeu agora? Sim? Então, vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou me guiar pela câmerazinha de vocês aqui, principalmente do Márcio e da Andréia, que eu estou vendo a câmerazinha dos dois. 9 vezes 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Andréia já mostrou o resultado aqui. Quantas dezenas? 6. 6. E quantas unidades? 3. 3. Muito bem, então vai dar 63. 3. Muito bem, olha, aprenderam. Ótimo. O bom é que a Andréia, ela fala com medo de errar, ela fala assim, 6, 3, quase não foi, André. Mas foi. Agora que estamos a pensar nos dedos, até acabo por não pensar na tabuada em si. Estou aqui concentrada nos dedos. Acho que vou tentar não pensar no resultado oficial, vou Pois. pensar só na palma da minha mão, né? Ok. Então, gente, isso aqui é uma estratégia. Tem várias outras estratégias matemáticas, principalmente envolvendo tabuada do 9 e a tabuada do 7. Já foi comprovado cientificamente que são as duas tabuadas que os alunos mais têm problemas na sala de aula. Tabuada do 7 e a tabuada do 9. Depois, vocês podem dar uma olhada no livro, que tem outras estratégias para todas as outras tabuadas, tá? Não só para a do 9 e a 7. Mas tem outras estratégias para vocês conseguirem trabalhar em sala de aula. Então, aqui, outra estratégia muito bacana aqui para vocês é o desafio do cálculo mental, o nosso famoso DCM. Eu deixei para vocês já um QR Code, para vocês já terem um PDF dessa página, que é a página 76 do livro Matematicando. Tá? Então, na página 76, vocês vão encontrar este desafio matemático de subtração. Qual é a ideia? Tentar resolver o máximo, ou todas, as operações matemáticas no menor tempo possível. Esse que é o desafio. Então, ele vai trabalhar de forma gamificada, utilizando características de game, como competição, tempo também, e a questão do desafio. Então, são 3 características centrais ali, principais, que ele vai utilizar no DCM. Competição, desafio e tempo. Tá? Então, eu vou lançar um desafio para vocês. O desafio de vocês, para vocês postarem lá no nosso grupo do WhatsApp, vai ser responder este DCM colocando o tempo, cronômetro de vocês no celular, para saber em quanto tempo vocês vão concluir todas essas perguntas. São 45 ao total. Tá bom? Então, o meu pedido para vocês é, tentem resolver isso na casa de vocês com calma, coloquem um cronômetro no celular e assim que vocês finalizarem, coloquem lá no grupo. Resolvi as 45 perguntas em tantos minutos. Aí você vai colocar em quantos minutos você resolveu o seu DCM. Combinado? Sim? Vou contar com vocês aqui. Como eu falei, eu estou me guiando pelo André e pelo Márcio, que são os dois que eu estou vendo com a câmera ligada, os dois concordaram. Então, com base na afirmação da André e do Márcio, então o desafio está lançado. Tá bom? Desafio para vocês aqui para a nossa aulinha dever de casa. Dever de casa para vocês. Falando um pouquinho mais sobre mentalidade matemática, né? Que eu já lancei os desafios, estratégias, agora vamos falar um pouquinho mais sobre mentalidade matemática. Como a aprendizagem da matemática ela vai impactar no contexto dos jovens. Então, eu trouxe alguns pontos aqui, como essa matemática visual pode ajudar.
tá? Então, primeiro ponto, ela vai fortalecer a aprendizagem. Como assim? Com base na neurociência, ela revela que o uso de recursos visuais, ela fortalece a aprendizagem da matemática entre jovens. Ao incorporar esse elemento visual, como gráficos, diagramas, imagens, os alunos acabam compreendendo melhor alguns conceitos matemáticos e acabam se engajando no processo de aprendizagem. Então, a gente vai pegar a questão do ponto 2, que é estimular a atividade cerebral, né? Além disso, nas pesquisas mostram que recursos visuais estimulam realmente o cérebro quando a gente utiliza esses recursos visuais no dia a dia, quando a gente relaciona o abstrato e o concreto. Torna a matéria muito mais concreta e relevante, muito mais interessante em si, aumenta a motivação e o interesse dos alunos na sua matéria, ajuda a estabelecer uma conexão com aquela disciplina, com aquele conteúdo em si, e, por fim, acaba tornando aquele conteúdo mais acessível, porque você vai deixar disponível para ele a busca da aprendizagem de uma forma mais criativa. Então, a gente já sabe que ninguém aprende da mesma forma. Essa que é a ideia. Ninguém aprende da mesma forma. Então, quanto mais recursos visuais você utilizar para buscar a aprendizagem, o conhecimento, melhor. Tá bom? Até aqui tá tudo certo? Sim? Então, vamos para outro ponto. Como a gente pode implementar a matemática visual? Trouxe 3 pontos principais para vocês. Primeiro, a utilização de recursos visuais. Novamente, reforçando aqui, a utilização de imagens, gráficos, diagramas, materiais manipuláveis em si, tampas de garrafa, qualquer coisa que você tenha na sua sala de aula, ele pode te ajudar como um recurso visual, tá bom? Outro ponto, incentivar a visualização. Como assim? Você vai incentivar os alunos a visualizarem conceitos matemáticos, pedindo para eles criarem imagens ou buscarem imagens reais para representar um determinado problema, solucionar um problema. Muito parecido com o desafio que eu coloquei lá no início para vocês, né? Fazer a substituição de números por imagens, fazendo com que eles visualizem os números não só como um número, mas como objetos da nossa realidade. Que é isso que a gente foi esquecendo depois de um determinado tempo, não foi? Antigamente, a gente contava para contar algo específico. Eu vou contar a quantidade de maçãs que eu tenho. Depois, a gente só precisou contar números. Sem um objetivo específico, números por números. Então, a busca dessa visualização é buscar essa questão mais concreta. Eu vou contar o quê? E, terceiro ponto, você vai proporcionar atividades mais práticas. Sair somente da teoria. Passou o conteúdo, perfeito. Passa o conteúdo da forma que você quiser. E depois você vai para a parte prática. Desenvolver habilidades e competências mais visuais e práticas, utilizando materiais manipuláveis, jogos. Você pode desenvolver a gamificação na sua sala de aula também. Tá? Que eu falei de gamificação, a gamificação é a utilização dessas características de jogos na sala de aula. Então, quando eu vou monto uma atividade onde tem uma competição, onde tem prêmio, onde tem tempo para a realização daquela atividade, eu estou gamificando. Então, você pode utilizar isso também como estratégia na sua sala de aula, tá? E eu vou trazer para vocês alguns exemplos de recursos visuais que você pode utilizar, que eu só citei aqui. Esses exemplos que eu vou mostrar para vocês, todos têm no livro Matematicando ou no aplicativo. Todos, tá? Eu coloquei embaixo a página para vocês conseguirem fazer a identificação depois. Primeiro recurso, utilização de gráficos e diagramas.
Aqui, o desafio é utilizar um número de 1 a 7 e que em todas as pontas o resultado dê 10. Esse é o nosso desafio. Então, aqui você utiliza um problema, né? Busca de resolução de um problema em si, um desafio matemático, mas ao mesmo tempo está utilizando um diagrama também como forma visual, em vez de você só jogar o problema para o aluno. Isso está na página 31, tá? Todo final da tabuada tem um desafio diferente no livro Matematicano. Então, você pode fazer identificação por lá, tá bom? O segundo item é a utilização de materiais manipuláveis. Aqui, eu coloquei o dominó. Mas você pode utilizar tampinha de garrafa, você pode utilizar lápis, caneta, livros, o que você quiser para o ato da contagem, que você tiver na sua sala de aula. Esse desafio é da página 45. E qual é a estratégia que ele vai adotar? Ele vai somar, né, os dois lados do dominó, 3 e 5, e colocar o resultado do lado. 5 mais 0, 4 mais 3. Tem outros desafios envolvendo o dominó também no livro Matematicando, já com a questão da multiplicação. Essa mesma estratégia, só que é 3 vezes 5. 5 vezes 0, para trabalhar as operações matemáticas. Tá bom? Um outro item, um outro recurso visual que você pode trabalhar é a questão de imagem. Essa aqui eu coloquei questão de imagem, já trabalhando também com a divisão. Então, todo resultado que der 6, né, e não tiver nada sobrando, o resto for 0, você vai pintar de azul. Toda divisão que o resultado der 6 e sobrar 2, você vai pintar de verde. Todo resultado que der 6 e sobrar 3, vermelho. E assim por diante. Até formar uma imagem. Então, a ideia principal aqui é formar uma imagem no final, com base na sua divisão. Esse desafio é da página 127. Tá bom? Então, quem quiser já pegar isso como desafio próprio para você desenvolver aí na sua casa, fique à vontade, tá bom? Isso aqui é muito bacana. Alguns pontos acaba sendo um pouquinho mais difícil ali, né? Para quem não gosta muito que não tem muita habilidade com a divisão, mas é bem bacana para desenvolver na sala de aula. E por fim, mas não menos importante, a utilização de tecnologia. Então, temos 4 recursos principais: gráficos e diagramas, imagens, materiais manipuláveis e tecnologia. São os 4 pilares, os 4 principais recursos visuais para você utilizar na matemática visual: gráfico, materiais manipuláveis, imagens e tecnologia. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Alguma curiosidade sobre esse conteúdo? Vou ver aqui. Joana, tudo certo, Joana? Sim? Andréia, aqui eu tô vendo a câmerazinha da Andréia, eu acho que tá tudo certo, não sei, tá tudo certo, Andréia? Sim? Tô me guiando para quem tá com a câmera ligada. Ana Lopes, Ana Nogueira, Ana Souza, tem muita Ana. Cláudio, Constância, Dário, Eliana, tá tudo certo com vocês? Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá. Então, gente, e sim, está tudo bem. Espero que eu não tenha falado muito rápido para vocês. Tudo certo, Eliana, também. Então, gente, isso aqui é um pouquinho as principais características da matemática visual, tá bom? Como vocês podem perceber, a matemática visual ela não é uma coisa difícil de se lidar, não é um conceito complicado em si. Vale ressaltar também que a matemática visual, novamente, ela não precisa ser utilizada somente
na educação infantil, como muita gente utiliza, tá? Então, ela não é uma coisa específica da educação infantil. Você pode utilizar no ensino fundamental, no ensino superior também, uma formação de professores em si, pode ficar à vontade. A matemática visual, ela é utilizada para você aprender de uma forma criativa, inovadora, que vai facilitar o processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, para ir finalizando já está chegando ao fim, a nossa formação foi bem rápida até, um pouquinho aqui para vocês dessa frase que eu acho maravilhosa, que a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Tá? Stephen Hawking. Vou deixar aqui para vocês. E tarefinha para casa, outra tarefa. Eu já tinha colocado do DCM para vocês, que vocês vão colocar no grupo. E essa outra tarefa, vocês vão apresentar na nossa próxima aula. Tá bom? Vocês vão fazer a aplicação em sala de aula e apresentar para a gente na nossa próxima aula. A tarefa de vocês é fazer uma experiência com a turma, montando uma atividade utilizando a matemática visual. Você pode passar um DCM, você pode fazer um desafio matemático utilizando cores, gráficos, imagens, o que você quiser. Mas o seu desafio é fazer uma experiência em sala de aula utilizando a matemática visual, tá bom? Além de fazer essa experiência, eu gostaria que vocês registrassem esse momento. Tirassem fotos, vídeos e guardassem aí para depois colocar em algum documento ou apresentação. Uma apresentação curta, tá, gente? 2 slides, 3 no máximo, só para mostrar o registro da atividade para a gente na nossa próxima aula. Combinado? Alguma dúvida sobre a tarefa? Tudo certo? Então, tarefa bem simples. Experiência em sala de aula, registrar a experiência e colocar num documento ou apresentação para mostrar para a gente. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas durante o processo, vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp. Então, Thalia, eu não entendi como é que eu faço isso. Thalia, eu posso utilizar esse tipo de experiência na minha sala de aula? Isso é matemática visual? Vocês podem perguntar no grupo, que eu vou estar ali para ajudar vocês. Tá bom? Então, ficar disponível para vocês ali durante esse período para vocês irem fazendo atividade. Sugestão de livro para quem gosta de ler, né? Em busca de mais conhecimento. 4 livros aqui para vocês. 3 são da Joe Bowler, tá? O primeiro é a matemática. O que a matemática tem a ver com isso? Os outros 2 são sobre mentalidades matemáticas. E a outra fala da questão psicológica, né? Em si da matemática também. Ok? 4 sugestões incríveis para vocês. Tem online, vocês podem baixar a versão digital também. E para finalizar, a nossa frequência, a nossa avaliação. A nossa frequência hoje, ela está um pouquinho diferente. Além de vocês informarem para a gente o que vocês acharam da nossa formação, tem, eu acho que 3 perguntas ali sobre o conteúdo. Então, isso aqui vai servir para quem prestou atenção. Quem prestou atenção durante a formação vai conseguir, né, gabaritar a nossa avaliação. Agora, para quem não prestou atenção, vai só no chute, tá bom? Então, vocês vão preencher essa avaliação. O link também está no nosso chat da frequência. Preencham, coloquem o nome de vocês, o e-mail direitinho, tá? Para a gente conseguir fazer a identificação. E preencham com calma também a nossa avaliação. Tá bom? E para finalizar, deixar aqui para vocês as redes sociais, para vocês seguirem, tá? O Team for EduTech. Vamos lá, sigam para saber de todas as novidades. Tá bom? Gente,
Queria deixar aqui, abrir para vocês, para comentários. Ana já levantou a mão, não sei se foi sem querer. Para abrir para comentários, dúvidas, perguntas, é o momento de vocês, tá bom? Fica aqui disponível. Alguma dúvida, pergunta, curiosidade sobre o conteúdo? A Ana ia pedir o link. O link já está aqui, né, Ana? Ok. Gente, vale lembrar que a nossa aula está sendo gravada, então depois a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Deixa eu só trocar aqui, Ana. Só vou atualizar aqui, tá, Joana? Questão do CPF. Confusão. Vou tirar. Prontinho. Aí só atualiza, Joana, a questão do CPF, tá? E-mail tem que ser o Gmail, sim, tá? Gmail. De preferência, o Gmail. Vou voltar aqui. Então é isso, gente. Márcio, gostaria de falar alguma coisa? Não, tá perfeito. Tá ótimo. Parabéns. E agradecer Obrigada. a presença de todos. E o Miguel ligou a câmera. Eu estou falando Miguel, porque está desconhecido aqui, mas eu acho que é Miguel. Acertei? Acertou. Ok, que eu vi falando no comecinho aqui, então é Miguel. Decorei. Deixa eu ver aqui. Ele preenchi. Perfeito. Então, gente, é isso. Agradeço a participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos no grupo do WhatsApp, disponíveis ali para qualquer pergunta que vocês tiverem, ou sobre o que é Google Documento, o que é Google Slide, como é que eu faço a minha atividade na sala de aula, sobre o livro, matemática visual, qualquer pergunta, tá bom? Envolvendo conteúdo. Qualquer pergunta, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ela não foi uma aula muito longa, né? Não quis alongar muito, mas eu espero que tenha sido significativa para vocês, tá bom? É isso. Para aqui a minha apresentação. Márcio, então eu vou parar a gravação aqui da nossa aula, tá bom? Tenho uma dúvida aqui, peço desculpa, tenho Pode aqui uma falar. dúvida no questionário. Quais das características abaixo será não faz parte da matemática visual? É que diz no. Isso. É não? Isso. Não faz parte. Ah, ok. Tá? Pronto, muito obrigada. De nada.